Oi, gente. E aí, tudo bem? Bom dia. Meu intuito aqui no canal é meramente profissional, então eu nem costumo me abrir muito aqui e falar sobre problemas pessoais e situações de família e tal. Mas eu queria, neste domingo especial, dia de Bavi, falar que esse vídeo é em homenagem a um tio que eu sempre amei ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida. E um tio que sempre é, admirou e gostou do meu trabalho, do que eu fazia antes mesmo disso daqui se tornar verdadeiramente meu trabalho, ainda quando era um hobby. Torcedor do Bahia e foi um grande jogador, mesmo que não tenha se profissionalizado. Infelizmente está nas últimas. Ontem, inclusive, passei ali a noite junto com minha família, com ele. E no final a gente tava até brincando com isso. Metade dos filhos dele são Bahia, outra metade dos filhos dele são Vitória. E tava falando sobre Bahia ali na resenha e tudo mais. Então eu não poderia deixar de prestar minha homenagem e dedicar esse vídeo, esse conteúdo ao meu tio Zé, torcedor tricolor, que neste plano deu a sua contribuição como mais um apaixonado por futebol, pelo esquadrão. E um exemplo de pessoa, de ser humano, um cara que eu sempre tive admiração. Então, fica aqui a minha homenagem neste conteúdo. Fala nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro. Compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, tá? E só falei isso no começo, gente, porque eu sinto que eu tenho uma abertura aqui para poder falar sobre essas coisas com vocês. Tô todo dia aqui, 5 da manhã, botando a cara, falando com vocês, dialogando com vocês. Sei que muitos de vocês sentem que eu já faço parte da casa de vocês. Eu ouço muito esse relato, assim, por mais que seja surreal, meio bizarro, absurdo ouvir isso, mas eu sei que é uma realidade, então por isso senti abertura para poder falar disso aqui. Mas vamos falar de Bavi, vamos falar sobre Bahia. Hoje é dia, talvez o clássico menos importante do ano. É o clássico da fase de grupos do Campeonato Baiano, mas ao mesmo tempo é um clássico que tem uma carga de tensão muito grande. É um clássico que tem um peso muito grande e isso acaba dando uma importância maior a ele, porque é o primeiro clássico do ano, é o primeiro clássico de 2026 e é um clássico que, sem sombra de dúvidas, é fundamental para poder dar confiança, para poder validar trabalhos, para poder moldar o nível de paciência do torcedor. Eu falo para os dois lados. Talvez hoje o clássico Bavi tenha um peso menor até para o Bahia em determinadas visões, perspectivas, mas em outras perspectivas tem um peso maior, porque o Bahia, por ter o investimento que tem um nível de responsabilidade maior de dar uma resposta para o seu torcedor. Então a gente vive nesse dilema, o fato é que é dia de Bavi. E Bavi se ganha, né? Não se joga. E isso tem que ser internalizado. Eu acho que os jogadores aprenderam muito, mas ainda vivem oscilações ao encarar esse clássico. E a gente viu isso nos dois extremos, né? No Bavi do segundo turno do Brasileiro do ano passado, um Bahia apático, que acabou cedendo muito. E no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, um Bahia aguerrido e conseguindo ali render em bom nível e, de alguma forma, surpreender até quem estava no estádio, vencendo o jogo com um a menos desde os 3 minutos. Então, enfim, clássico Bavi é isso. E o Bahia tem que ter cada vez mais a postura que teve nesse primeiro turno do Brasileiro de 2025. Meus amigos, vamos falar sobre as novidades para esse clássico. Caio Alexandre deve estar presente na lista de relacionados com certeza. Nos titulares não sabemos. Há uma discussão sobre jogo dentro de casa ter Caio Alexandre, jogo fora de casa ter Acevedo. E eu acho que é uma discussão válida, justa, e eu vou trazê-la em breve aqui para vocês. Mas Caio, diferente do que muitos pensavam, está relacionado para esse jogo. Assim como ele, William José. Assim como eles, Juan Pablo. Assim como eles, Eric Puga. Esses foram jogadores, dentre outros, que revelaram aí que estarão relacionados para esse jogo. O Bahia costuma revelar a relação 4, 5 horas antes da partida, às vezes até mais próximo do jogo, perto do horário ali em que a escalação oficial é divulgada, né? Então, por conta disso, a gente tem que fazer esse trabalho de Sherlock aí
de ir correndo atrás e trazendo aí os nomes que acabam se antecipando, ou a assessoria dos jogadores que acabam se antecipando, para a gente poder saber se o cara vai ou não para a partida. Sobre o jogo, vamos lá. Eu trouxe essa opinião ontem no Instagram, eu vi que é uma opinião controversa, polêmica, que dividiu muitas opiniões. Eu sei que existem três partes da torcida, um que acha que é inadmissível mesclar ou colocar reserva, que é clássico e tem que devolver a goleada, e o Bahia tem que colocar o time totalmente titular no Barradão. Tem outra parcela que tá cagando pro clássico, já viu a vitória da Bahia com indiferença, acha mais importante a estreia no Brasileiro, com o time 100%, 3 pontos dentro do Brasileiro, e por conta disso colocaria o time completamente reserva, com a molecada e tudo mais. E tem aquela galera, eu sou dessa galera, já antecipo aqui, que acha que é interessante uma mescla, né? Colocando os jogadores do time principal e colocando reservas, colocando a molecada, uma mistureba ali, evidentemente atingindo um nível alto de performance, pelo que foi demonstrado, inclusive, no início dessa temporada, já nos primeiros jogos, e ao mesmo tempo encarando aí com a devida seriedade que um clássico pede, mesmo que seja um clássico pouco importante, pouco relevante. O Bahia tem 12 pontos, o Vitória tem 6. Eu tô falando desse nível de importância, né? Se o Bahia perder, ainda vai ficar 3 pontos à frente do Vitória da Bahia, sabe? Então, por isso que eu tô, né, destacando tanto essa situação. E aí, levando em consideração isso, eu acho que é a oportunidade de Roman Gomes jogar e sentir o impacto de um clássico logo na sua chegada. Fez um bom jogo contra o Galícia, foi na medida do possível, considerando o nível de exigência do outro lado, aprovado, mas a gente precisa vê-lo em um nível de exigência não só técnica, mas psicológica maior. Então, um bom jogo para ter Roman Gomes, que tem esse aspecto defensivo tão bom, como foi destacado por Rogério Ceni. Perdão. Na zaga, eu acho que dá para abdicar de um dos dois, por exemplo, para poder botar alguém mais experiente, como um Canu da vida, que tá habituado a jogar clássico, assim como o David Duarte tá, mas para dar essa rodagem, essa mesclagem, dar a oportunidade de Canu voltar a ganhar o seu ritmo de jogo ao lado de Mingo ali, beleza. Mas claro, na esquerda é Juba mesmo, não tem muito pra onde correr. Não acho nenhum absurdo optar por um Borducci. Mas eu acho que para ter equilíbrio nessa construção de jogo é importante ter Juba, já que eu quero que Roman Gomes estreie. Estreie não, né? Já estreou. Jogue lá na direita. E no meio campo, Acevedo com mais solidez, com mais virilidade, com mais força, com mais destruição no bom sentido de cabeça de área. Eu acho que ele é fundamental para um clássico Bavi. Caio jogou no último jogo, não vejo problema de Acevedo começar esse. E aí eu colocaria Jean Lucas e Everton Ribeiro, ou Eric e Everton Ribeiro, talvez, né, para a gente poder ter essa capacidade de construção de jogo e também gente que assuma a responsa dentro de uma partida que tem uma carga psicológica, mental, de exigência alta, que é um clássico. E na frente eu daria liberdade e colocaria a molecada para ver como é que a molecada vai se sair, né, jogando ao lado dos caras mais experientes e que tem capacidade de construção de jogo mais elevadas, né? Então eu colocaria sem pudor nenhum Cauê Furquinho, Juan Pablo e Del. Isso não vai acontecer, mas assim, que pelo menos se faça uma mescla de colocar Puga, Cauê Furquim e Juan Pablo ou Del, sabe? Isso daí eu acho que seria interessante até para poder avaliar como essa molecada ia se comportar em um clássico e tendo ao lado deles companheiros de equipe de um nível mais elevado de experiência e também aspecto técnico, né? Então eu não veria problema em fazer essa mesclagem, eu sou bem sincero com relação a isso e assumo a bronca caso dê merda, por exemplo, que essa é a minha visão, que essa é a minha opinião, tá? Não sei qual é a sua, fique à vontade para poder falar nos comentários, mas a tendência é que o Bahia mescle, mesmo que bote a estrutura titular e não bote a molecada, a tendência é que mescle com um Eric sendo utilizado, com um Iago Borducci sendo utilizado, isso daí deve vir a acontecer sim. Trouxe esses dois exemplos aí de maneira meramente ilustrativa, tá? Vocês sabem quais são os jogadores reservas úteis do Bahia, né? Então, acho que eles que serão acionados em uma ocasião, em uma circunstância como essa. E você, cara, o que pensa, o que acha? Você já fez sua aposta na Betsul, sua Bet Norte a Sul, superou de 2,64 para o Bahia fazer mais de um gol no Clássico Bavi do dia de hoje. Então, não perde tempo, aposte com cuidado, com responsabilidade, só sua maior de 18 anos. Lá na Betsul, sua Bet de Norte a Sul, o link vai estar no comentário fixado. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?